Olá, olá! Vamos de mais dicas. Hoje eu trouxe para você, vou explicar para você a diferença dos verbos regulares e verbos irregulares em inglês, tá? A gente precisa conhecer essa diferença para que a gente tenha a noção de que a gente precisa estudar um pouquinho mais os verbos para não cometer erros, tá? Eu vou abrir nosso material aqui, nossa luzinha aqui, e aqui eu vou mostrar para você que, assim como em português, existem os verbos regulares e os verbos irregulares, também no inglês, tá? Com uma diferença. Os verbos em inglês são bem mais fáceis, né, de aprender esses tempos verbais do que no português, porque a gente não tem que conjugar, tá bom? Então vamos lá. Então deixa eu explicar para você os regular verbs. Os regular verbs, que são, né, a maioria dos verbos, porque são regulares. Qual é a característica desses verbos regulares? A característica desses verbos regulares é que meu passado e particípio passado, que são os únicos 3 tempos verbais que eu preciso aprender, eu só coloco o ED. Então eu até vou colocar aqui, ó, aqui do lado, ED. Então como é que é isso, tá? Por exemplo, a gente tem o verbo work. O passado e o particípio passado deles, a gente só faz colocar o ED. Worked. Opa, mais menos uma. Worked. Work, worked, worked. Bacana, né? Eu só preciso aprender que ele é um verbo regular e que depois dele eu vou colocar esse ED. Existem algumas regrinhas, né, pequenas que tem. Por exemplo, um verbo que termina em tá? Um verbo que termina em E, que é um verbo regular, eu só coloco o D. Então, love, loved, loved. Usei o meu passado e o particípio passado para um verbo que terminava em E, só coloquei o D. Ou seja, continua sempre tendo que no final desses verbos regulares eu vou ter esse ED. Um verbo que termina em Y, mas ele tem uma vogal antes. Eu vou seguir o mesmo exemplo dos outros, só coloco o ED. Play, played, played, tá? Uma coisinha, você sabia que o verbo play, ele tem 4 significados em inglês? 4. Ele significa 4 coisas. O to be significam 2, né? O play significam 4. Ele significa jogar, brincar, tocar e encenar, fazer cena, teatro, tá? Então, esses são os 4 significados do verbo play. Bom, vamos voltar aqui para os nossos verbos regulares e irregulares. Então, eu tenho um verbo que termina em Y, mas antes desse Y tem uma consoante. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse Y, colocar um I e acrescentar o ED. Então, eu vou dizer tried. Esse é o meu passado e particípio passado é tried também. Try, tried, tried. Bacaninha? Essas são as únicas regras para a gente colocar o ED no verbo. Então, o que eu preciso, além disso? Eu preciso conhecer os verbos irregulares, porque quando eu conheço os verbos irregulares, eu sei que os verbos regulares eu só vou colocar o ED, fica mais fácil para mim. Então, realmente, eu preciso ter essa diferença. Eu preciso aprender esses verbos irregulares, para a gente não usar errado. Irregular verbs, tá? Esses irregular verbs, eu também vou seguir essa mesma coisa do regular. É só presente, passado e particípio passado. Porém, eles são bem diferentes. Deixa eu colocar um exemplo aqui para você. Go. Go é o verbo ir. O passado de go é o went, completamente diferente. E o particípio passado é o gone. Então, go, went, gone. Existem verbos que são iguais. Read, mas a pronúncia é diferente. Read, read. Read, read, read. São verbos iguais, com pronúncia diferente. Mas existem verbos que são iguais e com pronúncias iguais também. Hurt, hurt, hurt. Que é o verbo machucar, ferir. Tá? Então, hurt, hurt, hurt. É um verbo igual. Então, significa que não existe uma coerência, não existe uma regra para os verbos irregulares. Existem ainda aqueles que repetem só que o particípio e o passado e o passado particípio são iguais, diferentes do presente. Exemplo, o verbo teach.
Teach é ensinar. Passado dele, taught. E o particípio passado dele, taught. Existem aqueles que têm presente e particípio iguais, que é igual como run. Passado de run é ran e particípio passado é run de novo. Então, run, ran, run. Então, como você nota que são bem diferentes, a gente precisa realmente dar uma atenção especial e aprender como que a gente vai aprender a repetir mesmo e ir colocando esses verbos, né? Dia a dia a gente vai acrescentando mais um, que é para ir aumentando o nosso vocabulário, tá bom? É a única forma de estudar, é na repetição, é realmente de aprender, né? É estudar, tá bom? Então, eu agradeço muito a atenção de cada um de vocês. Eu tenho, né, o meu curso que está descrito aqui embaixo, né, para você chegar lá e encontrar. Meu curso está bem bacana, está bem simples, de uma forma bem tranquila de você entender, tá? E trazendo as principais, as mais importantes explicações para que você aprenda inglês definitivo, tá? Eu não quero ensinar para você a usar um determinado verbo. Eu quero ensinar você a usar a estrutura do inglês de uma maneira completa, tá bom? Então, dá uma passadinha lá, dá uma olhada e vamos aprender um pouquinho mais desse idioma que é tão necessário na nossa vida.